Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não será considerado verdadeiro. É outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes emissários a João Batista e ele deu testemunho da verdade. Não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para que sejais salvos. João era uma lâmpada que ardia, brilhava, e vós, por um momento, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. O Pai que me enviou, também ele deu testemunho de mim. E continua o Evangelho de São João, neste tempo em que nos aproximamos depressa do final da Quaresma, do final deste tempo tão importante para a vida de um cristão, em que nos associamos ao mistério da paixão e da morte de Jesus para depois podermos ressuscitar com ele. E São João, neste Evangelho, fala-nos de testemunho. Passar o testemunho. Se te recordas daquelas corridas, estafetas, em que 4 vezes, 400 metros, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, em que um atleta começa a correr, dá a volta, 1 ou 2 voltas à pista, e depois tem que passar um pau para o seu companheiro de equipa. E o outro ao seguinte, e até ao próximo, 4 até chegar ao final. Pois a mesma coisa sucede na vida dos cristãos, a mesma coisa sucede nas sociedades, em que as gerações vão passando aos outros as tradições, os costumes, aqui as coisas boas, infelizmente também as coisas más. E nós na Igreja vivemos muito também da tradição, temos que passar uns aos outros. Aquilo que recebemos de Cristo, temos que passar aos outros. Ao longo de 2000 anos foi assim. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos cristãos, de tantos católicos ao longo dos séculos, que, através das suas palavras, das suas obras, da sua vida, nos transmitiram a fé. Agradecemos, em primeiro lugar, se calhar agora neste tempo de meditação, podemos agradecer aos nossos pais que nos transmitiram a fé, se for o caso, é assim na maioria dos casos, na maioria das vezes, aos nossos avós e a tantas pessoas, professores, etc., aos apóstolos também, que receberam a fé de Jesus Cristo e a foram transmitindo. E é tão importante isto ainda hoje, ao celebrar a missa de manhã, no colégio, que tem assim uma porta de vidro transparente, para que as alunas, ao chegar ao colégio, possam cumprimentar o Santíssimo, sem interromper a celebração, sem terem que abrir a porta. Achei muita graça, quase me comovi, estava a celebrar a missa, uma criança, uma aluna, mais ou menos com 6 anos, que ensinava e apontava para o sacrário, eu pude ver, ensinando o seu irmãozito mais novo, penso que era o irmão, com 1 ou 2 anos, a fazer a genuflexão, e lhe dizia: olha, ali está Jesus. Que bonito. Que bonita forma como ela ia transmitindo a fé que tinha. E também tem que ser assim connosco. E perguntemos hoje se, com a nossa vida, com as nossas ações, mais ainda com as nossas palavras, transmitimos a fé. É bem famosa aquela afirmação do Papa São Paulo VI, que dizia que o homem contemporâneo escuta com a melhor vontade as testemunhas do que os mestres. E depois continuava: e se escuta os mestres é porque eles são testemunhas. Na cultura contemporânea são necessários rostos que tornem credível uma mensagem. Temos, pois, que apresentar testemunhos atraentes da vida cristã, posta ao serviço dos outros. E temos que ser nós. Temos que ser nós. E agora vamos nos aproximando da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E hoje é dia 23. E sempre é assim, no dia 23, nós recordamos as Jornadas Mundiais de outros anos. Vamos lembrando, e pediram-me que falasse hoje um pouco da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia. Eu tive a sorte de lá estar presente. Foi realmente uma maravilha. Ainda tenho bem presente quando me perguntaram se eu queria ir. Acompanharam uma quantidade, eram 3 autocarros de raparigas,
centro do Opus Dei, teria que ir com outro sacerdote num carro alugado e fazermos os dois quase 7.000 quilómetros. Era impressionante. 3.300, mais, com as voltas todas, para de Lisboa a Cracóvia e voltar em poucos dias. E a primeira impressão que eu tive foi, não me está a apetecer muito ir lá. Mas claro, não me estavam a pedir e eu ia dizer que sim, como é evidente. E depois foi extraordinário. Uma maravilha estar ali com o Papa Francisco, com tantos jovens, ver que a Igreja está viva. E nós precisamos, e pede a Jesus que te dê uma fé grande. É verdade que estamos em momentos difíceis da nossa Igreja, aqui em Portugal. Reza pelos bispos. Os bispos às vezes também estão sozinhos, são poucos, têm imensas dificuldades, também têm alegrias, mas têm muitos problemas. Neste momento estão a ser bombardeados de todos os lados pela comunicação social, por todos os problemas que existem. Estão sozinhos, não estão sozinhos porque têm Cristo também, são seus vigários, mas precisam da ajuda de todos os cristãos. Reza por eles. Depois, voltando à Jornada Mundial da Juventude, lá fui eu e outro padre, outro dos que reza os 10 minutos com Jesus, há alguns dias, fazer aquela viagem que foi realmente extraordinária. E desses dias bonitos, eram milhares, milhões de jovens, pude ver pessoas de todos os países, aquela quantidade de gente a caminho do campo da Misericórdia, onde tivemos depois o encontro final com o Papa Francisco. E desse encontro não posso esquecer do discurso, que ficou mais ou menos conhecido como o discurso do sofá. Alguns preferem que se diga o discurso do sofá. Tanto faz, como tu quiseres. E o Papa dizia assim, talvez nos ajude neste dia na vida, dizia: há uma paralisia que brota quando se confunde a felicidade com o sofá. Sim, julgar que para ser felizes temos necessidade de um bom sofá. Um sofá que nos ajuda a estar cómodos, tranquilos, bem seguros. Um sofá como os que existem agora, modernos, incluindo massagens para dormir, que nos garanta horas de tranquilidade para mergulharmos no mundo dos videojogos e passar horas diante do computador ou das séries. Um sofá contra todo o tipo de dores e medos. Um sofá que nos faça estar fechados em casa, sem nos cansarmos nem nos preocuparmos. É pena. Muitas vezes os jovens, e não só, ficam como que adormecidos, pasmados, entontecidos, e os anos vão passando, os dias vão passando e podíamos fazer muito mais coisas pelo mundo em que vivemos. E pede a Jesus, vamos pedir a Nosso Senhor, Senhor, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, deixa marca com a tua vida, deixa testemunho. Temos que dar testemunho. O que é que eu fiz ontem? O que é que eu vou fazer hoje que deixe algum testemunho à minha volta, um sorriso, um serviço aos outros, o trabalho bem feito? E é o que o Papa diz, queridos jovens, e diz também aos adultos que agora me estiverem a escutar, não viemos ao mundo para vestar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade para deixar uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca. Mas quando escolhemos a comunidade confundindo felicidade com consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro. Perdemos a liberdade. Não somos livres para deixar uma marca. Este é o preço. Temos que arriscar. É o que o Papa nos dizia. Este é o segredo que somos chamados a experimentar. Deus espera algo de nós. Quer que deixes marca, que deixemos testemunho, como Jesus dizia no Evangelho da missa de hoje. O meu testemunho é maior do que mim. Claro, também Ele deu testemunho de mim, diz Nosso Senhor. E nós temos que dar testemunho de Jesus com a nossa vida. E para isso, dizia naquele discurso em Cracóvia, por isso, amigos, hoje Jesus convida-te, chama-te a deixar a tua marca na vida. Uma marca que termina a história, que termina a tua história e a história de muitos. E por isso é preciso pôr-nos à estrada, por assim dizer, lançar-nos à estrada. Fazer aquilo que está aquilo que Deus Nosso Senhor nos pede em cada dia, na oração. Agora, o que é que eu posso fazer hoje no meu trabalho? O
Como é que eu posso ler hoje o Evangelho? Como é que eu posso estar na missa no próximo domingo ou mesmo hoje? É tão importante que sejamos santos. A Igreja precisa de santos, que sejam luz, como era São João. Uma luz que brilhava, e que ardia e que brilhava. Isso é o que o mundo precisa dos cristãos. Aqui em Portugal, às vezes estamos um bocado adormecidos aos católicos ditos não praticantes, que noutros países não acontece. Não praticantes, não faz sentido. Temos de ser praticantes e bem praticantes. Bem praticantes, levar a fé à nossa volta. Sempre. Pede a Nossa Senhora que te ajude, vamos pedir a Nossa Senhora que nos leve até à JMJ de Lisboa, que sabemos rezar por este evento em Portugal tão importante, na Igreja em todo o mundo e particularmente nesta cidade de Lisboa e em todo o país de Portugal. Reza por isto. Em todas as idades rezem pelos jovens. Jovens entusiasmem-se, inscrevam-se como voluntários, como peregrinos, como quiserem. Mas temos que ir, temos que acompanhar os jovens que vêm cá de todos os países. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.